Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, o verso 10. Muito bom dia para você, que este seja um dia de muitas bênçãos para a minha vida e para a tua vida. Que as mãos do Eterno estejam sobre você e a sua família nessa manhã. Nós começamos essa manhã aqui com essa parte da Bíblia maravilhosa, Salmo capítulo 51, verso 10, onde o salmista Davi fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabemos que somente Deus pode fazer isso por nós. Nenhuma outra pessoa, nenhum médico dessa terra pode fazer o transplante do nosso coração. Nós só podemos receber um novo coração das mãos do nosso Deus. Somente Ele pode nos dar um espírito inabalável. É a presença dEle, é a bênção dEle, é a companhia dEle que nos dá a vitória a cada dia. É por isso que nós estamos nessa manhã aqui, no posto do nosso dever, iniciando nas primeiras horas desse dia com a palavra de Deus nas mãos, pedindo a Ele que conduza a nossa vida, que abençoe a nossa trajetória, que nos ajude a cada dia a fazermos a sua vontade. Você sabe que esse canal tem como objetivo estudarmos um capítulo da Bíblia a cada dia. Se você tiver um amigo, familiar, pessoas do trabalho, da faculdade, vizinho, que você queira também falar para ele ou incentivá-lo a estudar um capítulo da Bíblia, você pode enviar o link e eu estarei aqui a agradecer a tua atitude. Mas quero convidar você nesse momento a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Levíticos, capítulo 11, o verso 1 e o verso 2. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comerei de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. O capítulo 11, que nós passaremos a estudar a partir de agora, é uma orientação dada por Deus, como você pode ver, entregou a Moisés e Arão levar para aqueles que o amam e aqueles que o servem, que era a nação de Israel. O objetivo era levar a nação de Israel a entender que, vivendo dessa forma, eles teriam melhores condições de poder adorar ao Senhor. É claro que nós sabemos que alguns animais que foram mencionados aqui no capítulo 11, nós não conhecemos, é desconhecido para nós. Mas essas informações não nos impedem de enxergarmos que o capítulo 11, a palavra de Deus nos orienta que a nossa vida espiritual está extremamente relacionada com a maneira como nós nos alimentamos. Por isso que nós precisamos dar uma atenção especial ao capítulo 11 do livro de Levíticos. Deus queria que um povo entendesse que Deus é santo e Deus queria santificar esse povo. E a maneira como eles se alimentavam iriam refletir na sua vida espiritual, que Deus estava interessado na saúde e na alimentação daquele povo que ele tanto amou. A relação dos animais limpos e imundos não era um assunto novo para a nação de Israel. Desde o livro de Gênesis, capítulo 7, nós podemos ver que quando Noé estava para entrar na arca, Noé já sabia fazer a distinção entre os animais limpos e os animais impuros. Deus deixou claramente para Noé e Noé sabia perfeitamente fazer essa distinção. E nós podemos ver isso na palavra do Senhor. Portanto, quando Deus estava aqui agora no livro de Levíticos trazendo esse tema para a nação de Israel, Deus estava falando de um assunto que acredito que alguns já tinham ouvido falar, mas precisavam ter uma nova luz a respeito desse assunto para que eles tivessem condições de viverem uma vida saudável e ter energias e condições para poder melhor servir a Deus. Como que nós podemos, nos dias de hoje, saber que essas leis ainda elas estão em vigor, elas têm valor para nós? Eu só preciso falar para você que a palavra de Deus ela não caduca, ela não deixa de ter valor. O livro de Levíticos é um livro inspirado pelo Senhor. Cada palavra, cada versículo, cada frase, ela foi proferida pelos lábios do Senhor. Nós precisamos entender o seu contexto. Quando nós olhamos para o capítulo 11, que retrata a questão da alimentação, nós podemos ver que a alimentação em todo o tempo, em todas as épocas, ela teve valor e nunca perdeu a sua validade dentro do contexto da vida espiritual e da saúde da nação de Israel e para todos aqueles que estudam a palavra do Senhor. Mas, se nós olharmos para os dias em que nós estamos vivendo, se formos a um médico, você verá que quando teremos que passar por um procedimento cirúrgico,
As primeiras orientações do médico é que nós não comamos carne de porco, nós não comamos mariscos, nós não comamos camarão, nós não comamos peixe de couro, porque são animais que quando nós comemos, eles trazem inflamação para a nossa saúde, prejudicam a nossa cicatrização e, consequentemente, trazem outros prejuízos à nossa saúde. Sabendo disso, Deus, como sendo o Criador dos céus e da terra e de tudo aquilo que existe sobre a face da terra, Deus deixou essas orientações para que fosse entregue nas mãos da nação de Israel, para que esse povo tivesse melhor condições de poder servir a Deus. Essas leis precisam ficar bem claras para nós, porque essas leis não são mosaicas. Essas leis não têm autoria de cunho Moisés ou Arão. Essas leis foram dadas por Deus. O próprio Deus é o autor delas. Foi Deus que colocou nas mãos de Moisés para que Moisés pudesse ensinar a nação de Israel como eles deveriam viver, para que entendesse que eles eram um povo separado, uma nação santa, um povo exclusivo e propriedade exclusiva do Senhor. No capítulo 11 do livro de Levíticos, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Deus começou, através da sua palavra, a detalhar quais os alimentos que deveriam ser comidos e os alimentos que eram imundos e que não deveriam ser comidos. Entre os animais que não deveriam ser comidos é o porco. E nós podemos ver que Deus traz aqui algumas características. O casco divide em dois, casco fendido e rumina. São características que estão apresentadas na Bíblia por Deus para que nós possamos fazer a distinção dos animais que podem ser comidos e dos animais que não podem ser comidos. Da mesma forma, ele se vale de algumas características para os peixes. Aqueles que possuem barbatanas, que possuem escamas, são considerados como sendo peixes limpos. Mas aqueles que são peixes de couro são considerados como sendo peixes que não são recomendados para comer. Por isso, que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos atentar para essas orientações, se nós queremos ter condições de saúde, para que possamos ter condições de poder melhor ofertar e adorar ao nosso Criador. No capítulo 11, o verso 22, os insetos, como nós podemos ver aqui no capítulo 22 do livro de Levíticos, eles eram usados como alimento por muitos povos nos tempos antigos. Mas nos dias de hoje, no Oriente também, muitas pessoas do Oriente se alimentam de insetos. Eles tiram a cabeça, as pernas e as asas e se colocam numa vasilha com água fervendo, com sal, e depois então de cozido eles a alimentam. E alguns colocam numa condição de defumação para que possam ter condições para poder alimentar. Mas dentro da palavra de Deus nós nos deparamos no capítulo 11, o verso 22, que Deus pede para que a nação de Israel não se alimente de insetos. Hoje em dia, a medicina já tem descoberto que muitos desses insetos são transmissores de doença. Deus, como sendo o Criador, conhecendo todas as suas criaturas, Deus já estava evitando que a nação de Israel pudesse se contaminar e não tivesse condições de poder se apresentar diante de um Deus santo, um Deus puro e um Deus justo. O pedido de Deus para que a nação de Israel não se alimentasse desses alimentos imundos ou impuros é muito fácil para nós entendermos. Não tinha como base no medo, não era coagindo. Na verdade, Deus estava preparando um povo santo, um povo separado, um povo que estivesse em condições de poder se apresentar diante dele. Nós sabemos perfeitamente que tudo aquilo que acontecia dentro do santuário era com o objetivo de purificar o adorador para que tivesse condições de se apresentar diante de Deus. Quando Deus traz essas leis alimentares, Deus estava trazendo para a nação de Israel orientações para que eles também não se contaminassem com alimentos que eram considerados impuros, alimentos que lhe traziam prejuízo para a sua vida, e eles depois não tivessem condições de poder se apresentar diante do Senhor. Com essas orientações, hoje, nós podemos ver que elas são de grande valor para a nossa saúde. Aqueles que seguem essas orientações têm melhores condições de poder servir a Deus, porque terão melhor saúde e terão melhor energia, disposição, consciência, mente lúcida para poder servir ao Senhor. No capítulo 11, o verso 45, a Bíblia fala que sereis santos, porque eu sou santo. A nação de Israel deveria imitar a santidade do Senhor.
eles não poderiam sonhar com algo menor. Eles deveriam desejar viver o mesmo patamar de santidade do Senhor, é claro. E como seres humanos jamais conseguiriam viver num estado de impecabilidade, como de fato é a pessoa do nosso Deus. Ele é completamente contrário ao pecado. Não está em nenhum momento envolvido com o pecado, embora nós somos completamente diferentes. O próprio salmista Davi, no capítulo 51 do livro de Salmo, ele fala que em pecado a sua mãe lhe concebeu, nós já nascemos no pecado. Mas nós precisamos entender que em Jesus Cristo, através das cerimônias que aconteciam no santuário, Deus nos separava, Deus nos santificava, nos purificava, purificava todo adorador para que tivesse condições de poder se apresentar diante dele. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos compreender que santificação está extremamente relacionado com alimentação. Lembra-se quando Daniel, lá na corte de Babilônia, foi-lhe oferecido todo tipo de alimento e Daniel toma a decisão de não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel tinha um princípio na sua vida em viver uma vida fiel a Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel não se curvou diante da estátua de Nabucodonosor, mas Daniel também, no seu regime alimentar, no seu estilo de vida, Daniel fala, eu não posso me contaminar com as iguarias do rei. Daniel sabia que a sua vida futura, os seus valores iriam determinar a maneira também como ele se alimentava. Se ele comesse qualquer coisa que lhe colocasse à frente, consequentemente ele se tornaria mais vulnerável para ceder às tentações e às dificuldades da sua época. Vivendo dessa forma, a palavra de Deus diz que Deus o honrou, Deus o abençoou. Por isso, amigo, nessa manhã, nesse dia, eu e você, nós precisamos também atentar para essas verdades que estão na palavra de Deus. Essa parte da Bíblia não caducou. Ela é verdadeira, ela é real. Deus espera que nos momentos finais da história do planeta Terra exista um grupo de pessoas que atentem para a sua vida moral. Mas a alimentação, de fato, também é de grande valor para que nós possamos viver uma vida pura e reta diante do nosso Deus. Se é o teu desejo nessa manhã viver dessa forma, quero convidar você a fechar os seus olhos para que nós juntos possamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, mas a cada dia nós queremos viver o teu sonho, o teu ideal. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.